Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 4 de junho, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Já estamos aí no mês de junho, um mês gostoso, que eu gosto muito. É mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós vamos estar aí entregando todas as nossas intenções, tudo aquilo que nós precisamos ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Amém? Vamos refletir o Evangelho. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um povo, esses fariseus, eles gostavam de ficar cutucando a onça com a vara curta, como a gente diz, né? Querendo provocar Jesus, gente. Quem somos nós, quem eram eles para querer provocar o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Nós nunca podemos. Jesus, quando ele estava no deserto e foi tentado pelo demônio, teve uma hora que o demônio provocou ele dizendo: se tu és mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e Deus vai mandar os teus anjos para te proteger. Aí Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso fazer nada para que provoque a Deus. Por exemplo, eu vou enfiar na frente de um carro para Deus me salvar, me proteger. Não, isso é provocar a Deus. Eu tenho que tomar todos os cuidados, acidentes acontecem, né? Eu tenho que tomar todos os cuidados para que o acidente não aconteça. Agora, eu provocar um acidente só para que Deus venha intervir, isso é provocar a Deus. E eles aqui estavam tentando Jesus, tanto é que Jesus vai perguntar: por que me tentais? Quem que é o tentador? Quem é aquele que fica nos tentando? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala com Jesus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não permitais que caiamos em tentação. Caiamos em tentação. Não permitais que sejamos tentados pelo demônio. Tem também uma oração bonita que a gente reza depois da comunhão, que fala assim: do espírito maligno defendei-me. Então, isso é pedir a Jesus que ele nos proteja do demônio, que é um tentador. A tentação vem do demônio. E esses homens aqui, eles estavam possuídos pelo demônio, porque eles queriam tentar Jesus, provocar Jesus, para ver o que Jesus ia falar sobre o pagamento de impostos. Olha, gente, Deus não intervém
naquilo que não é da parte dele. É claro que tudo é de Deus, mas o homem tem o livre-arbítrio, né? E se nós hoje vivemos aqui nessa sociedade que muitas das vezes é corrupta e está nos cobrando talvez impostos até muito caros e pessoas que não têm condições nem de comprar mais um alimento, porque tudo está muito caro por causa dos impostos. Se você pegar uma mercadoria e eliminar ali uma conta de luz, por exemplo, se você for cortando ali os impostos da conta de luz, a sua conta de R$100, ela cai para 70, 60. Mais ou menos de imposto, entre 20% e 30% é imposto. Tudo tem imposto. Tudo que a gente compra, consome, tudo que a gente faz, qualquer roupa que a gente compra, tudo tem imposto. Uns têm mais, outros têm menos, mas tem. Remédio, tudo. E isso que encarece muitas coisas, porque esse dinheiro vai para o governo. É o que ele está dizendo aqui, ó. Esse imposto ia para César, né? Quanto mais ele ganhava, mais rico ele ficava. Não voltava para eles com retorno de benfeitorias. Hoje também é a mesma coisa. Você paga o IPTU, você paga os impostos aí, municipais, estaduais e federais, e esses impostos raramente eles voltam para a gente em forma de benfeitoria. Né? Você paga o IPVA, mas as ruas estão todas esburacadas. Para que serve o IPVA? Para manter as ruas, né, pavimentadas, asfaltadas, mas nem sempre é assim. Então, assim, estou dando só um exemplo. Claro que eu não quero entrar aqui nesse mérito, né, de falar de política. Mas eles aqui estavam querendo provocar Jesus, para ver o que Jesus ia falar. Porque qualquer palavra que Jesus falasse contra César, ele poderia ser preso e condenado. O próprio César ia mandar matar ele, né? Porque ninguém podia falar mal de César, nada sobre imposto, tinha que pagar calado. Hoje a gente nós vivemos ainda numa democracia, né? Que você ainda pode se manifestar. Muitas pessoas vão para as ruas, como já aconteceu, né? E reivindica melhores isso, melhores aquilo, melhorias nisso, naquilo, aquilo outro, tarará, para baixar o preço de alguma coisa. Já tivemos muito isso. Hoje até que o povo está mais calado, vamos dizer assim, né? Mas em outros tempos, a gente ia, eu também já fui lá na minha juventude, né? Reivindicar melhores condições de vida, né? E aqui nessa época de Jesus, não. Imagina se o povo podia ir na rua falar para não pagar imposto. Vocês não devem, como Barrabás que fazia isso e foi preso e estava condenado à morte, porque ele era um preso político na época, né? Era assassino, porque ele não era ladrão, ele era preso político. Trazendo para a nossa realidade, né? Então, era um subversivo, né? A palavra certa é essa. E eles queriam tentar Jesus, mas Jesus foi esperto, como sempre, né? Porque Jesus tinha a sabedoria que vinha de Deus. Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus falou: se a moeda é de César, dá a César o que é de César, mas nunca deixe de dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é que nós temos que dar a Deus? O nosso coração, a nossa fé, o nosso modo de viver corretamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? É isso, entendeu? Então, assim, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, servir a Deus. Nós vimos aí esse fim de semana o acampamento de Corpus Christi da Canção Nova. O tempo todo os pregadores, os padres, Frei Gilson, frisavam sobre a adoração, buscar Jesus na Santa Eucaristia, adorar Jesus lá no sacrário. Jesus muitas vezes está abandonado, né?
ali no sacrário, as pessoas não vão visitar ele. É isso que nós temos, essa é a nossa obrigação, dar a Deus o que é de Deus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Nosso corpo pertence a Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Gente, o mundo pode não querer acreditar nisso, as pessoas podem não querer escutar você falar disso, né? Acha cansativo a gente ficar repetindo toda hora que tem que buscar as coisas de Deus, viver santamente, ser santo como Deus é santo, porque isso está na Escritura, está na palavra de Deus. As pessoas podem não querer nos ouvir, podem querer nos bloquear nas redes sociais porque estão cansados de ver a gente evangelizando, refletindo. Isso pode acontecer, mas nós não podemos temer, não podemos deixar nos abalar por isso, de jeito nenhum. Vamos dar a Deus o que é de Deus, amém? Se tem que pagar imposto, paga, né? É obrigação nossa, as leis foram feitas para serem cumpridas. É errado? Está exagerando? Está explorando? Mas Deus não dorme, o nosso Deus, aquele que cuida de nós, não dorme nem cochila. Quem vai pagar por isso são quem estão nos explorando. Isso é um fato. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, nada, tá? Quem está provocando a Deus, está tentando a Deus, vai pagar por isso. E nós não devemos ser iguais a eles, amém? Não sejamos fariseus, hein? Não vamos tentar a Deus, amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, que Deus possa te abençoar e você ter um dia muito feliz. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.